Olá pessoal, tudo bem? Sou o professor Gustavo e hoje nós vamos trabalhar mais uma importante lei relacionada à educação, que é a Lei do Plano Nacional de Educação, plano decenal, que tem uma característica muito importante de direcionar toda a forma de conceber a escola no Estado brasileiro. Vem comigo? Vamos lá? Peço licença a você para a gente compartilhar a tela. E é isso. Tudo bem, então a lei, ela é de 2014, e para você não esquecer, olha aqui, ó, tira um zerinho aqui, ó. Essa lei, ela está fundamentada no artigo 214 da Constituição Brasileira. Professor, eu não lembro o que está escrito naquele artigo, então vamos lá. Aqui, ó, artigo 214, a lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação. Aqui, ó, Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, aqui é mais de 4, mais de 5, mais não sei, especificamente ficou convencionado, quando a gente criar a lei, um plano de 10 anos, porque aqui a gente está lendo a Constituição Federal. A Constituição Federal, Carta Magna do país, ela garante que nós precisamos criar uma lei que vá garantir isso que está já determinado pela própria Constituição. Então, ela é uma diretriz e nós vamos precisar de uma outra lei que agora especifique os caminhos, né, as formas com que esse plano vai, qual que é a forma que ele vai tomar no processo de educação que o Brasil precisa. Então, tá aqui, ó, visando a articulação. Quando falar articulação, a gente está pensando no sistema de educação. Então, o sistema estadual, o municipal e o federal. E ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e a integração de ações do poder público que conduzem a. Isso aqui são as metas, aqui tem 5, e lá na lei, né, que vai ser baseada no artigo 14, na lei 13.005, nós vamos ter mais 5, ou seja, isso que está condensado no artigo aqui vai ser dilatado e detalhado em toda a lei 13.005, ok? Vamos lá, então? Então é o seguinte, o artigo 1, quando começa e quando acaba. Então, nós temos um plano decenal, ok? E esse plano decenal, ele começou no governo da Dilma Rousseff. Então, ele vai de 2014 a 2024. Então, em 2024, acaba esse plano vigente e nós vamos ter outro plano também por mais 10 anos. Tá? Então, ele passa por governos para mostrar que ele não vai atender a uma ideia partidária específica, né? Porque se a gente pensa que nossos governos federais têm, no máximo, duração de 8 anos, né? 4 anos de mandato com direito à reeleição, agora a gente tem 10 aqui. Então, necessariamente, nós vamos ter representantes diferentes na esfera federal que vá garantir a pluralidade de ideias, né, a participação na gestão pública da educação, então isso é muito importante, beleza? Então, duração de 10 anos. Cuidado aí com o concurso, tá? Às vezes eles mudam a data, coloca duração de 5 anos, é um plano plurianual, então vai ter duração só de 4, não, duração de 10 anos, plano decenal, tá? O artigo 2º diz o seguinte, até subir aqui minha fotinha para não ficar em cima, quais são as diretrizes? Veja que lá na Constituição está dizendo, ó, erradicação do analfabetismo, isso tem que continuar, porque a Constituição garante isso, então tem que respeitar a Constituição. Universalização do atendimento escolar, melhoria da qualidade de ensino, formação para o trabalho e promoção humanística, científica e tecnológica. Só que, além de garantir essas, a lei, né, ela melhorou, né, ela deu mais coisas para a educação. E por que isso é possível? Porque nós temos fóruns de educação nacional, e esses fóruns são suficientes para discutir as necessidades da educação, seja ela básica ou seja ela em nível superior. Isso significa que aquilo que está garantido na Constituição é o mínimo, e o que está no plano é mais amplo, ele é justamente para melhorar a sociedade. Então, vamos lá. A gente precisa falar da importância disso? Erradicar o analfabetismo é bom para o sujeito, é bom para a comunidade e é bom para a sociedade de uma forma geral, né? Ele se emancipa, ele tem uma condição melhor
de se autossustentar. Ele vai precisar menos dos aparatos institucionais, como o hospital público, o transporte público, o seguro-desemprego. Ele tem uma chance muito menor de cometer um delito que vá privá-lo de liberdade, não é? Ó, universalizar o atendimento escolar. E outra, isso aqui tudo, gente, ó, quando a gente vê a aula para LDB, isso vai ser reafirmado, porque as leis são todas casadinhas. Universalizar o atendimento escolar significa que aquele que é brasileiro, né, ele tem direito à escola, mas o estrangeiro também. Aquele que não conseguiu estudar em tempo hábil, está fora, portanto, do prazo legal, também tem direito. No caso da EJA, por exemplo, né, Educação de Jovens e Adultos, superar as desigualdades educacionais. Tem escola que tem GIS, né, falando no plano estrutural, tem escola que tem pincel, tem escola que tem ventilador, tem escola que não tem ventilador, tem escola que tem já um data show, tem escola que ainda tem aquele transparência, o retroprojetor. Então, nós temos dados físicos de desigualdades e nós temos também o resultado disso, né, quando vão fazer os exames finais, como o Enem no ensino médio ou o ENAD no ensino superior. Então, a curva, quando você usa ali os dados matemáticos para saber a discrepância, ela ainda é muito grande, porque é óbvio que nós não vamos ter uma máquina pública ideal que aprova 100% das pessoas com grau máximo de excelência. Sempre vai haver o que se melhorar, mas o problema é que nós temos muitas coisas a serem melhoradas e o nosso grau de desempenho é baixo, né? Olha só o próximo, melhorar a qualidade da educação, que reforça o que eu falei, formar para a cidadania e para o trabalho. Na LDB, gente, a gente vai ter um pilar, né, o tripé. Então, ó, a educação plena, ela forma para o exercício da cidadania e para a qualificação do trabalho, tá? Isso aqui é o que quer o nosso Estado brasileiro, na atual conjuntura, de um cidadão. Quer que ele seja educado plenamente, quer dizer, que não saiba só conteúdos, mas que ele entenda que os conteúdos estão necessariamente colocados para que ele tenha um exercício cidadão por excelência, ou seja, que ele seja ético, que ele seja respeitoso, que ele entenda as regras sociais de convivência e que ele tenha capacidade para o trabalho, qualificação para o trabalho. Tá? Então, isso é educação plena, que mostra que está junto trabalho, educação e comportamento social. Tá? Gestão democrática, lá na LDB, está no artigo 14 da LDB, tá? Artigo 14. Promoção humanística, cultural e científica, também casando aqui com esse tripé, né? Vincular a educação aos recursos do PIB. Então, nós tínhamos uma parte do dinheiro da educação, era do Estado e outra do governo federal. O Estado, né, não poderia deixar de contribuir com no mínimo de 18% das suas receitas, dos seus impostos direcionados à educação, e o governo federal com 25%. E agora, com um plano, eles querem vincular a educação ao recurso do PIB, principalmente ao gás natural e ao petróleo. Tá? Para quê? Para que se o PIB do país cresça, também cresça os investimentos em educação, para que melhore tudo, para que a educação não fique estagnada, não é? Valorizar os profissionais da educação, e aqui não esqueçam, se for prestar algum concurso, profissional da educação não é só professor. É o professor, mas aquela senhora que faz o café para a reunião do diretor com o secretário de educação, ela está fazendo educação. Aquele servidor que está tirando xerox para o aluno que não tem condição de ler de uma outra forma, ele está fazendo educação. Aquele profissional que melhora as condições de permanência do aluno e de competência cognitiva ou de estar na escola é um profissional da educação. Tá? E outra, valorizar o profissional da educação não é só com questão salarial, o que deve ser revisto, é óbvio, né? Mas é também com as condições de trabalho, com um planejamento pedagógico adequado e democrático, com a voz do profissional sendo ouvida nas reuniões. Isso tudo é valorização da educação. Existe um organograma e existe um respeito entre as partes que compõem esse sistema, mas isso não pode ser verticalizado, não pode ser autoritário. Isso é valorizar o profissional da educação. Beleza?
Ó, respeito aos direitos humanos, isso entrou em 2018, né, junto com a sustentabilidade, porque é uma tônica do ensino moderno, da vida moderna, né, respeitar os direitos humanos. Nós somos signatários dos direitos humanos, da Declaração dos Direitos Humanos, assinada em 1948. Nós passamos por um momento de ditadura militar que foi muito violento, e agora estamos vivendo condições globais de dificuldade de relacionamento com a natureza. Então, se a escola não passar por esses valores, a gente não vai conseguir caminhar para a evolução da democracia, caminhar para a proteção da nossa própria vida, não é? As fontes de estudos, onde é que eles vão tirar os dados, onde o governo vai tirar o dado para poder criar essas leis e melhorar essa situação. Então, nós temos aqui ó, o PNAD, que é a Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílio. Essa pesquisa ela vai levantar dados, né, quantas pessoas tem lá, juntamente com o censo. Né? Então, o censo também é de 10 em 10 anos, só que o censo aconteceu em 2010, em 2020, o próximo agora é 2030. Então, em relação à educação, a educação é obrigatória, nós temos aqui ó, o ensino de 4 até 17 anos, que é o ensino básico obrigatório, né? Quantas pessoas moram naquela casa, se eles usufruem do sistema público, do sistema particular. Então, em cima desses dados, dessas duas formas de captar dados, é que vão começar os primeiros estudos na base da relação do sujeito à educação. Tá? Depois nós vamos ter as conferências de educação, coordenadas pelo Fórum Nacional de Educação, e aí tudo vai se amadurecendo, vai crescendo, vai criando situações para que o ensino seja cada vez melhor e o Plano Nacional de Educação seja cumprido. Ó, quem avalia se está dando tudo certo? Instância máxima do poder, Ministério da Educação, certo? Segundo, Comissão da Educação da Câmara de Deputados. O que é uma comissão? Quando você vira um servidor público, seja em mandato de carga letivo, ou quando você é concursado, você participa das funções do seu cargo, e existem algumas funções que são por exemplo, nós temos ali um servidor público que ele não agiu com ética em determinada situação. Então, monta-se uma comissão ética, né, para poder avaliar se é necessário instaurar um processo administrativo disciplinar, um PAD, né? A mesma coisa acontece lá no nosso Congresso. O Congresso é a união da Câmara de Deputados com o Senado. Então, lá nós temos os nossos deputados e senadores que não vão lá só para passar o tempo. Existe uma normativa que diz que eles têm que cumprir determinadas funções. Então, os partidos com a bancada X vão ficar com a Comissão de Educação. Então, eles montam ali uma equipe para trabalhar questões sobre educação. Geralmente são deputados ligados à educação, ou que tiveram essa bandeira de campanha, né, como plataforma de votos, né? Nós precisamos agora saber sobre a infraestrutura, sobre vias públicas. Então, outra comissão que vai ser montada para aquela ação específica. Então, lá na Câmara de Deputados, nós temos a Comissão de Educação, e lá no Senado, lá em Brasília tem lá uma cúpula assim, né, no Palácio da Alvorada, e outra para baixo, né? Uma é Câmara e outra Senado. Os dois juntos, né, montam o Congresso, que é a base da nossa democracia. Aqui nós vamos ter lá no Senado a Comissão de Educação, Cultura e Esporte do Senado Federal. Junto a eles, o Conselho Nacional de Educação. Tudo isso aqui é articulado. Nenhum vai ter mais visibilidade que o outro. Na verdade, tem que ter uma comunicação para que as coisas sejam, como você viu aí nas leis, a LDB falando com o Plano Nacional de Educação, dialogando com a Constituição, tudo em máxima consonância, em harmonia, tá? E o Fórum Nacional de Educação. Além disso, o INEP, a cada 2 anos, então o INEP vai fazer 5 relatórios durante o Plano Nacional de Educação, durante a vigência decenal desse plano, ele vai publicar de 2 em 2 anos, isso aqui foi cumprido, isso aqui está faltando, isso aqui deu certo, isso aqui tem que melhorar, para que a gente consiga também se articular dentro das possibilidades. Essas possibilidades são também financeiras, organizacionais, distributivas, de alguma forma, ok? Bom, aqui nós temos a averiguação.
no quarto ano, ó, anote aí, por favor, no quarto ano de vigência do plano, aí o INEP, junto com aqueles órgãos, vão fazer o primeiro balanço geral. De 2 em 2 anos tem ali, ó, aconteceu aquilo. Mas no quarto ano é um balanço geral para poder articular o que não foi feito, o que tem que fazer. Então, é um negócio muito sério, né? Muito sério, que a gente torce para dar certo, e a gente que está na educação sabe que a educação, por mais difícil que seja e complexa, ela está muito melhor do que foi no passado. Muito melhor, né? Hoje nós temos uma espécie de profissional que já tem um pouco mais de consciência. Nós temos um sistema que chama, principalmente no sistema público federal, que chama o sujeito à melhora. Então, uma infinidade de cursos, né, de possibilidades de capacitação do profissional da educação, né, de estímulo ao estudo. Então, a gente consegue perceber que realmente é possível melhorar, ainda que seja trabalho de formiguinha, mas logo, logo vai estar bem adiantado todo esse processo e a escola cada vez mais importante para a sociedade, para a formação do indivíduo. Olha só, quando eu colocar o cifrãozinho aqui, gente, ó, vai aparecer lá na sua prova, tá, alguma coisa assim, recursos. Então, o parágrafo 5º, veja, tem a lei, a gente chama de o que vem na frente da lei, ó, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, na Constituição Federal. Ó, Constituição Federal. O que está na frente do 214, a gente chama de caput. Caput da lei, né? Caput, lá no latim, é cabeça, é o que é mais importante, vai gerar até o nome capitu, né? É aquilo que se destaca. Esses caputs, eles vêm com itens, né? Com incisos. Então, estamos aqui, ó, falando de possibilidades de elaborar questão para o seu concurso. Eu tiro um que está correto, coloco um que está inadequado. Tiro um prefixo X e coloco um prefixo Y. Isso aí eu já faço uma elaboração de questão. E pode ser que tenha parágrafos dentro desse artigo. Tá? Então, os parágrafos, como nós estamos falando, tá aqui, ó, estão aqui. Então, parágrafo 5º fala sobre a questão dos recursos. Então, atualmente, nós temos a questão do petróleo e do gás natural, que, em algum momento da nossa história atual, os políticos queriam desviar esse dinheiro não mais para a educação, mas para outra área também importante. Por isso que nessa imagem aqui está derretendo, aqui o petróleo está escorrendo, como se o dinheiro estivesse saindo da educação, tá? Olha aqui, ó, esse post que eu encontrei. A Agência Nacional de Petróleo está fornecendo bolsas de estudos. Na verdade, ela não tem que fornecer bolsa, ela tem que financiar todo o estudo, né? Porque isso está na lei. Então, quer dizer, os royalties do petróleo têm que ser direcionados para isso, para o estudo. Assim como o dinheiro da Mega Sena é direcionado para o esporte. Então, há compartimentalização do dinheiro para que essa distribuição seja organizada no país. E o que essa lei veio contribuir? Que não só petróleo e gás, mas que tenha também uma avaliação, não se esqueça isso, do PIB. Então, se petróleo e gás fornecem X reais para a educação, e o PIB teve um aumento de 2,5%, né? Se tivesse isso, já estaria feliz, tá, viu, gente? Mas nós não vamos ter, né? Se isso acontecesse, nós teríamos esse valor de X mais 2,5% do PIB, mais um aumento, desculpa, 2,5% do PIB não, mais um aumento relativo aos 2,5% do PIB, certo? Isso seria importante para a educação. Bom, o artigo 6º, eu não coloquei todos aqui, coloquei só os mais importantes, cobrados aí em concurso também, tá? O artigo 6º diz para nós, 2 conferências anuais. Então, você pega aí, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos é o tempo de duração do nosso Plano Nacional de Educação. E aí, aconteceu aqui, ó, em 2018, a Conferência Nacional da Educação. Vamos imaginar, vou até trocar aqui, vamos colocar essa, quando começou o plano, ó, 2014, 2015 foi o segundo, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021,
2022, 2023, 2024. Pronto. Aí, em 2018, nós tivemos a primeira reunião. Se a gente tivesse a segunda, então teria, ó, 1, 2, 3, 4. Poderia ter em 2022, a segunda está dentro do prazo. Se a gente fizer a primeira reunião em 2021, não vai dar para fazer a segunda. Então, a gente tem que ter um intervalo de 4 anos, mas tem que lembrar que o plano tem 10. Então, não dá para fazer uma reunião em 2022 e a outra 2024. Que eu tenho que ter 4 anos de intervalo de tempo entre eles. Por que é importante esse tempo? Porque é justamente essa reunião que vai se transformar em texto, em artigos publicados por nossas universidades, em relatórios das comissões, tanto da Câmara quanto do Senado, em avaliação para o MEC, para depois se verificar quais recursos econômicos nós teremos para resolver aquela demanda. Então, demora-se tempo, não dá para fazer uma em cima da outra. Ok? Então, o ideal é fazer uma mais ou menos ali, né? No segundo, terceiro, quarto ano de vigência, e depois fazer a outra 4 anos depois. Beleza? O artigo 7º. O sistema pode adotar regime de colaboração. Toda vez que aparecer a palavra sistema, não esqueça. São 3 sistemas educacionais no país. O sistema federal, e aí a União é responsável por todas as escolas no país. Então, pode ter escola de ensino básico? Pode, tem o Colégio Pedro II. Pode ter um colégio de ensino médio? Pode. Pode ter faculdade? Pode. Qual dessas é a prioridade do governo federal? É o ensino de nível superior, o ensino superior, o ES. Agora, o ensino estadual, ele pode ter também escolas de educação básica? Pode. Pode ter de educação de nível médio? Pode. Então, escola estadual, Boa Vista, ela é de nível médio, né? Escola Estadual Brasil, que tem aqui na minha cidade, né? E ela é dos primeiros anos do ensino básico. Eu estudei lá, né? De primeira a quarta série, né? Então, veja, mas qual que é a prioridade do ensino? É o ensino médio, ok? Ensino médio. E o ensino municipal? O ensino municipal, a educação infantil. Educação infantil, ok? Então, todas as esferas podem transitar oferecendo modalidades e níveis de educação quaisquer, desde que a sua função primária garantida na Constituição seja cumprida com prioridade, certo? Então, a escola, o município, ele só pode ofertar ensino médio e ensino superior, como é a Municipal de Franca, né, uma faculdade de Direito, depois que ela garantir que aquela que é função institucional esteja pronta, certinho? E você que vai trabalhar na parte de gestão, você que é gestor ou colaborador, né, coordenador, assistente educacional, qual que é a sua função primordial, né, dentro do seu cargo no sistema, vamos supor, federal de ensino, né? Adotar medidas governamentais, quer dizer, respeitar a lei para alcançar as metas do PNE. Ao alcançar as metas do PNE, você se coloca do lado da educação, do lado do sujeito, do lado daquele que está em aprendizagem, do lado daquele que precisa usar esta parte da vida como elemento primordial para alcançar aqueles pilares que eu falei. Educação plena para exercício de cidadania e qualificação para o trabalho, beleza? Então, você é a ponte entre a elaboração da lei por uma pessoa que não vai ver o seu aluno ali na frente, e entre o professor que está trabalhando com o aluno dia a dia. Então, a importância do gestor, do assistente educacional, é justamente fazer essa mediação para que funcione a articulação entre a ideia da lei e entre a ponta final, que é a emancipação desse aluno, ok? O artigo 8º diz o seguinte, ó, estados, municípios e Distrito Federal têm 1 ano de prazo para se adequar ao Plano Nacional de Educação ou criar um plano que respeite e que
melhora ainda mais o que foi dado. Então, tem uma liberdade aqui, né? Você tem pré-requisitos mínimos a serem cumpridos e o prazo é de 1 ano. Ah, mas tem aqui na minha cidade, na minha realidade, não é assim. Então, esses gestores vão ser responsabilizados na forma da lei, né? Porque já existe uma lei para isso, tá? Mas cuidado na hora de responder alguma questão aí, se for prestar um concurso, responda como a lei diz e não como a vida é. Porque às vezes a vida nos traz uma realidade muito difícil. Sugiro que vocês assistam, leiam, não se puder, mas se o tempo estiver escasso, o filme também é belíssimo, né? Escritores devem ter visto, né? Escritores da Liberdade. É uma história de uma professora lá nos Estados Unidos que enfrenta uma realidade completamente alheia à própria legislação, uma escola que não dá capacitação para o professor, que não tem nível para os alunos, uma escola de periferia, e ela tenta carregar a escola nas costas, né? Então, é muito bonito como história de vida, mas o bom mesmo seria se todo mundo estivesse comprometido com a educação, não é? Vale a pena assistir, né? Para a gente também ter um pouquinho de gás e dizer que passa por nós também, né? Não é só dizer, o governo não está fazendo certo, o salário está baixo, eu não sou valorizado, essa lei está aí, não resolve o meu problema, tá? Ainda. Mas se a gente esmorecer, se a gente lutar com as mãos para baixo, nós não vamos deixar legado nenhum de porteiras abertas para que os próximos tenham também isso. Lembremos que muita gente ralou para você chegar até aqui, até dizer que não está bom. Por exemplo, um Paulo Freire, que foi exilado, que sofreu perseguição. Até hoje, o cara está morto, até hoje estão batendo no cara o tempo todo, né? Dizendo que ele é um mal para a sociedade, que ele é um comunista, não sei o quê, né? Mas ele deixou um legado legal. Então, pense, qual é o seu legado? O que você vai deixar para a educação? Daqui a 30 anos, 30, 40, 50 anos, quando você não estiver mais atuante, o que vão falar de você nas reuniões? O que a sua família vai dizer da sua representação enquanto pessoa naquilo que você fazia para sobreviver, que é o ramo da educação? Ok? Muito bem. O artigo 11, né, os processos avaliativos, né? Nós temos os SINAIS, que é o Serviço de Avaliação do Ensino Superior, e o SAEB, que é o Sistema de Avaliação, Sistema de Avaliação da Educação Básica. O que eles vão fazer? Vão produzir indicadores para que o sistema tenha o que melhorar. Se não tiver esses dados na mão de quem é gestor, não tem como elaborar nenhuma política pública de excelência. Então, é necessário, o que os SINAIS faz aqui, avaliação externa, por exemplo, o ENAD. O ENAD, ele vai medir o grau de competência daquele estudante, o grau de competência do curso e o grau de competência da instituição. Então, é importante porque aqui, no ensino superior, ele vai medir todas as esferas de atuação, na ponta, que é o estudante, o professor, o curso e a instituição. Tudo ali está sendo avaliado. Não no sentido punitivo, né, mas no sentido de elaborar exatamente indicadores de rendimento escolar. Certo? A avaliação interna também pode ser feita pela própria instituição, com o mesmo sentido. E aí a leitura desses dados serão mais rápidas, né? Então, às vezes você trabalha numa instituição que no final do ano passa ali o questionário, às vezes a coordenadora vai te perguntar sobre determinada demanda naquele ano, qual a sua participação naquele projeto que demandou um esforço escolar muito grande, você se autoavalia de 0 a 10 com qual nota, e não se sinta intimidado por isso, desde que a participação pedagógica, desde que tenha a voz do professor, desde que você se sinta acolhido no sistema que você trabalha, não se sinta intimidado, porque isso é muito importante. Você só tem que se sentir incomodado se você estiver numa instituição com uma concepção pedagógica tradicionalista, em que você sabe que a tirania reina e que esses dados vão ser utilizados para simplesmente uma organização verticalizada, em que o poder manda e você obedece. Aí sim é um problema, tá? Mas a gente está falando da escola ideal. O Plano Nacional de Educação trabalha o ideal, e não o real, ou o passadiço, ou o anacrônico, beleza? Então, aqui nós temos, para finalizar, o artigo 12, a elaboração do novo plano. Quando é que vai acontecer? Professor, se vai de 2014 até 2024, vai acontecer em 2024? Não.
A reunião com a nova comissão, ela vai acontecer aqui, ó, no primeiro semestre, anota essa data, né, do penúltimo ano. Então, você está no 9º ano, primeiro semestre, a gente já se reúne, e essa reunião é para preparar, finalizar o que foi feito, e a partir dessa finalização, passar a tocha olímpica para outra comissão, se for o caso. Certo? Moçada, muito obrigado. Espero ter ajudado mais uma vez. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.